Nem mesmo IBGE para o IBGE é gêmeo. E Calundu só zanga a baiana, o baiano, que são lembrados na folia em fevereiro. Aruanda, Aganju, Azunodô, Ajaiô, palavra véia, longe da onomatopeia, de tapar o sol com a peneira, escantear o índice na prateleira. Não fecha a conta, cota é pouquinho, corte é fundo. E quem estanca sabe o choque do terceiro mundo. De vez em quando um abre a boca sem ser oriundo, para tomar pra si o estandarte da beleza, luta e o dom, com papo tão infundo. Oi pessoal, tudo bem? Então, nós estamos aqui para poder fazer a roda de conversa, Meu nome é Vitor Araújo, eu sou produtor cultural aqui em Poços de Caldas. Atualmente eu estou fazendo formação em teatro em São Paulo, Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para a gente poder discutir essa temática, Essa temática tão importante que é do negro nas artes cênicas, Tanto no teatro, como no cinema, como na TV. E agora a gente vai conhecer um pouco do pessoal que está envolvido nessa roda de conversa. Olá pessoal, eu sou a Leide Nária, eu sou atriz profissional há 15 anos, moro em Poços há 8 anos e nesse tempo eu tenho trabalhado com teatro e dança aqui na cidade e estou muito feliz de ter sido convidada para esse projeto, de estar com pessoas que eu admiro tanto. Oi, tudo bem? Eu sou Marcelo Ambrosio, eu sou ator, sou circense, bailarino, clássico contemporâneo de corpo brincante, dança de salão também. Olá pessoal, meu nome é Ellen, eu sou, na verdade, estudante de teatro musical do de Poços, faz 2 anos que eu estou começando aí nessa área, sou um dos nenéns aqui da turma e também sou estudante de dança, estudante de canto e é isso. Eu sou o Guilherme Assis, eu estou fazendo formação em letras atualmente. Também me formo diariamente, constantemente como ator, agora começando como produtor cultural também. E é isso, estou muito feliz de estar aqui também com essa galera linda e bonita demais. Oi, meus queridos, galera, pessoal. Eu sou Deborah, com H, sem acento, Soares. Eu sou atriz e diretora. E esse ano eu estou completando 42 anos de teatro ininterruptos, que é a paixão da minha vida. Eu sou professora de artes, professora de dança de salão, de capoeira e nas horas vagas também a gente faz secos e molhados. Mas eu adoro tudo que vem relacionado à arte. Isso tudo dentro de um projeto que eu trabalhei há 34 anos, chama PMJ, Plano Municipal da Juventude, aqui na cidade de Poços de Caldas, dando aula para criança e adolescente. Oi gente, meu nome é Danilo, eu tenho 20 anos, também sou estudante de teatro musical daqui de Poços, mas em termos de carreira artística, assim, eu comecei desde os 6 anos cantando, canto, foi desde 6 meses na escola e, isso foi o que me levou a ser um artista a princípio, Mas logo a gente foi descobrindo outras áreas e estamos aqui, E para mim está sendo um prazer, Tá dividindo essa atenção toda com todo o pessoal aqui e espero que já tenha sido algo produtivo, mas mais produtivo ainda. E agradeço pelo convite. Nossa, gente, mas é muito curioso, Quando surgiu a ideia desse projeto, Por que a gente tem que falar disso? Acho que reflete bastante no ano passado, Lembrando que 2020, mesmo ano com quarentena, nós tivemos muitas questões raciais, não só nos Estados Unidos, como no Brasil, que vieram, dar à tona essa questão desse tipo de discussão, a necessidade dessa discussão, que essa realidade do racismo continua acontecendo, Então, acho que a gente trazer
uma roda de conversa para essa visão mais focada para o universo das artes cênicas, da atuação, né? Seja para o teatro, para a TV ou para o cinema, né? É muito importante, né, esse jeito que nós estamos fazendo. E reflete bastante em como começou, né? Como foi essa entrada dos artistas nas artes cênicas, né? Porque se a gente parar para pensar, foi uma entrada muito limitada, né? Então, de que maneira que a gente pode observar isso? Eu observo, e eu observei na época, que quando os artistas negros tinham algum destaque, era só para pequenos papéis secundários. Eu lembro que quando eu assistia a televisão, ou mesmo nos jornais que eu via alguma matéria, a gente via assim, nossa, um dia eu quero ser a empregada da casa tal. Porque eu achava que então nós, né, enquanto pretos, só teria esse tipo de papel. Então a observância que eu notei foi que, eu falei, até agora eu não vi nenhum negro fazendo um papel principal. Então eu vou ter que começar de empregada também. Então meu sonho era fazer empregada. Então olha para você ver, isso lá, pequeno, tentando imitar, querendo ser uma vovó Benta, né, dona Benta. Eu falei, não sei cozinhar, vai ser difícil, mas era essa observância já do papel do negro dentro das artes. Exato. E é curioso observar também, falando mais de filmes antigos, né, que é o que eu tenho mais acesso, não tenho acesso a teatros antigos, mas as pessoas pretas eram sempre colocadas dentro desse lugar da empregada da casa grande ainda, dentro desses lugares que são os que cabem ao negro, né, que dizem que cabem a nós, da empregada, do serviçal, do jardineiro, não diminuindo esses trabalhos, claro, mas era sempre esse lugar, e esses personagens sempre tinham um estereótipo, não sempre, mas a grande parte, pelo que eu observei, é um estereótipo muito bobinho, sabe? De uma pessoa burra quase, que serviria só para carregar uma bandeja, ou nem isso. Eu me lembro de ter assistido um documentário, que eu não lembro o nome agora, mas tinha essa personagem que era uma mulher preta, era a única personagem do filme que aparecia minimamente, e toda a cena que ela aparecia era ela levando a comida para a mesa da família branca que ela servia, mas ela nunca conseguia fazer isso direito. Ela sempre tropeçava e derrubava um copo, ela sempre trazia a comida errada, e aí a função dela nesse filme era levar as coisas erradas, os brancos riam dela, zoavam ela de N maneiras e ela saía de cena. Era sempre isso, e isso reflete nessa nossa vontade, né? A gente assistindo esses personagens, qual é a perspectiva que a gente tem a partir disso? Quando não era aquele tipo de personagem, tipo a mãe preta, né? Isso, tipo assim, nada contra, tipo, também na época quando começou, né? Eles tinham, vamos dizer assim, a escravatura estava muito perto ainda, os escravos ainda, estava bem perto ainda deles nessa época ainda. Então, tipo, eu tinha a minha mãe preta, que era a empregada, que lavava tudo, fazia isso, fazia aquilo, mas ela é minha mãe preta. Tanto que tem um filme, eu e o Victor vimos um documentário que mostra, só não lembro o nome da personagem, da televisão brasileira, por incrível que pareça, e aí ela ganhou um destaque por ser a mãe preta, né? Então, tipo, todo mundo adorava ela e não sei o quê, mas ela era conhecida como a mãe preta e todo mundo, não sei o quê. Mas, tipo, antigo? É muito antigo. Mamãe Dolores? Mamãe Dolores. Quase nasci com ela. Mamãe Dolores. Mamãe Dolores. TV Tupi. Mas era, tipo, todo mundo via ela como mãe preta e, tipo, era uma empregada, era um papel secundário, entendeu? Foi muito idolatrado por muitas pessoas, porque as pessoas pretas se viam na TV, mas era só um papel secundário, tipo, a gente tinha que ver, tipo, era isso que se a gente quisesse ser ator, era até aí que a gente vai. Exato. Ou era secundário ou era muito objetificado também, né? Sim. O corpo da mulher negra na televisão sempre foi visto como uma referência à globeleza, né? Então, a referência que nós tínhamos de mulher negra na televisão era a globeleza, né? Então, veio essa objetificação do corpo da mulher também. E aí, tanto que as mulheres
que faziam os seus papéis de empregadas domésticas também tinham um cunho muito sexual, muito sexualizada também, né? Nas suas roupas, que era a maneira de chamar a atenção, né? Então, a mídia, eu acho que ela é a porta de entrada, né? A mídia sempre foi a nossa referência e a mídia não mostra o teatro, né? Então, eu acho que para o negro entrar no teatro ainda foi mais demorado do que para o negro entrar na televisão, mesmo que com papéis secundários ainda teve um pouco mais de visibilidade, né? E aí eu acho que hoje em dia a mídia ainda é tão importante que a gente vem vendo esse crescimento, né, do negro através da mídia, mas através do teatro a gente ainda tem dificuldades de perceber isso se eu não estou no meio, né? Você não se destaca se você não estiver na televisão. Sim. Porque grandes trabalhos foram feitos por negros, né? Mas não, a gente às vezes não ficava nem sabendo. A gente ia saber que o negro estava tendo algum espaço através da mídia, sim, da TV, porque senão não ficava se sabendo. Exatamente. E a gente vê essa demora da pessoa preta subir num palco e participar de teatros até com o tal do blackface, né? Que durante muito tempo, quando tinha um personagem que era preto, em alguma peça, era uma pessoa branca que se pintava de preto para aparecer, e ainda assim era um papel sempre dentro desses estereótipos, ou extremamente ridicularizado, ou sexualizado, ou a mãe preta que acolhe todo mundo, que esse estereótipo cai até na personagem que você falou, né? Na Tia Anastácia, no caso do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ela é uma personagem adorada pelas crianças do sítio, mas a imagem da avó é a Dona Benta, tá lá apenas, existindo, enquanto a Dona Anastácia faz os quitutes que todo mundo gosta, ela que gosta, não sei o quê, mas... Pode falar. Que aí surge uma par de pergunta, né, pra quem vê. Por que ela tá lá? O que ela tava fazendo lá? Como que a Tia Anastácia chegou lá? Como que... Começa a vir vários porquês, né? Desde sempre, quando o nosso povo foi sequestrado e a gente chegou aqui, eles colocam isso da nossa cabeça, que a gente não pode usar a nossa cultura, que a gente não pode, né, ser quem a gente é. Então, isso foi desde do início até hoje menos, né? Mas ainda tem muito isso, que a gente enxerga muito o estereótipo da perfeição da televisão como uma régua e um modelo que a gente tem que seguir. E que bom que eu já quebrei esse conceito, né? E acho que todo mundo aqui já, desse estereótipo. E que a gente evoluiu, mas é muito difícil sair disso. De ser... Hoje aqui em Poços de Caldas, nós somos muito poucos artistas negros. Eu vejo muito poucos negros na arte aqui. Eu não sei qual é o motivo, mas levando para mim, eu comecei no Sinal como malabarista. Foi meu primeiro contato com a arte. Diante dessa experiência, eu vi que eu tinha que evoluir para mim poder evoluir realmente. Isso em estudo. Minha mãe sempre falava para mim assim, que para mim, se eu tinha que saber 2 vezes mais, eu tinha que andar cheiroso, eu tinha que me preparar, eu tinha que fazer tal coisa quando a polícia vinha. Pra quê? Porque ela já sabia e ela já estava me preparando para isso. Mas ninguém na minha família antes era artista. Acredito que é de vocês também, né? A gente talvez seja os primeiros artistas da família. E a minha família, ninguém era preparado para isso. A gente sempre eu fui tratado como vagabundo, como, né? Não, tudo bem, mas você vai trabalhar também? O que você trabalha? Não, eu sou ator. Não, mas você trabalha no quê? Exato. E eu acho que, só finalizando, eu acho que a gente está subindo degrau por degrau, devagar, mas a gente está conseguindo, e eu acho que esse projeto foi um passo muito legal e muito grande para a cidade de Poços de Caldas. Porque eu nunca trabalhei com nenhum de vocês. E nesse projeto eu pude estar presente e foi uma troca de experiência maravilhosa. E a gente precisa disso, a gente precisa se unir e um ajudar o outro a subir, né? E aí que entra a questão, você falou de indicar amigos. Eu acho que
nós, como artistas, atores negros, a gente tem que começar a se policiar de toda vez que você for ter que indicar um amigo para o próximo projeto. Peraí, vou começar a pensar mais em artistas pretos, né? Porque a gente é educado na sociedade, através da TV, do cinema, né? A sempre pensar na questão dos artistas brancos. O que não tem problema nenhum, né? Porque não deixam de ser artistas. Existem muitos artistas talentosos, mas a gente tem que aprender a se policiar para poder cada vez mais introduzir os artistas negros em todos os espaços, né? E reflete muito isso que o Marcelo falou, né? De dar visibilidade a essas pessoas. Por que é importante dar visibilidade para essas pessoas? Afinal, isso representa toda vez, eu sempre penso assim, toda vez que um artista preto está em cima de um palco, no nosso contexto de racismo que nós sofremos durante anos, toda vez que tem um artista preto, por exemplo, num papel principal, representa um tipo de revolução. Então, toda vez que eu estou no público, estou em casa consumindo TV, consumindo cinema e aparece um artista preto, eu sempre penso nisso como uma espécie de revolução. Nem que ele não esteja tocando nessa temática, né? Só de ele estar ali já representa uma luta, né? Já representa uma batalha para chegar ali. Então, talvez o nosso caminho seja esse, né? Todos juntos se conscientizarem e cada vez mais a gente aprender a se trabalhar e trabalhar em grupo, né? Para que cada vez mais a discussão faça sentido, de que maneira que a gente pode introduzir melhor essa discussão na sociedade e principalmente para as pessoas que não dão olhos a isso, né? Então, quanto universo, eu nunca me imaginei. Enquanto Brasil, eu pensava dificilmente. Mas, enquanto Poços de Caldas, esses 42 anos, eu posso dizer que eu fui privilegiada, mas enquanto artista, não enquanto mulher preta, porque todos os papéis que eu fiz até hoje, de lá até hoje, eu nunca fui cogitada que eu não poderia fazer porque eu era preta. Eu fiz vários papéis, fui protagonista de vários e estou num trabalho, porque eu posso dizer que estou, porque ele foi parado por conta da pandemia, que é o trabalho Pelos Caminhos do Gólgota, um texto escrito pelo o Casalinho. Simplesmente fui convidada e eu faço o papel de Maria. E nunca me senti aos olhos de quem assistia e nem de quem me contratou, que foi obrigado a me colocar. Eu simplesmente, todos os papéis que eu peguei até hoje, foi pelo meu talento, pelo meu trabalho, por aquilo que eu representava como artista. Então, assim, quando me falaram que eu ia fazer Maria, eu simplesmente ri de mim mesma. Olha que absurdo. O primeiro momento é aquilo onde chega, aquilo que você falou. Mas por que eu? Não tem uma outra pessoa? Porque já veio na minha cabeça a branca, dos olhos azuis ou claro, o cabelão até aqui, e vai me colocar. Então, assim, eu simplesmente fiquei chocada e, ao mesmo tempo, falei, consegui. Então, é como cai aí onde você falou. A Elma Preta tá ali, fazendo Maria. E se a gente pensar aqui nesse cenário de Poços de Caldas, que é uma cidade naturalmente ariana e naturalmente elitizada, você, como uma mulher preta, que começou a fazer teatro há 40 anos atrás, né? Nós estamos agora pensando nesse cenário de agora, que continua sendo elitista e continua sendo ariano, mas há 40 anos atrás, isso era bem pior. Bem pior. E aí eu pensar que há 40 anos atrás eu chego no teatro e vejo uma negra sendo Maria, para mim, pensando que quero ser uma artista e uma mulher negra, é uma representatividade enorme para quem vê e que possivelmente, sem você saber, vários caminhos foram abertos nesse sentido para que outros negros se sentissem representados pela sua arte, se sentissem fortalecidos e dissessem,
que legal, eu também posso ser e eu também posso chegar lá. Né? Então, às vezes, a gente tem essa desilusão, tem esse desespero, mas a gente também pode ser uma inspiração para outras pessoas que veem a gente de fora e que pensam, nossa, eu quero ser como ela, eu quero chegar no palco e ser Maria também. Como que eu faço? Porque agora eu já vi que ela pode. Então, eu acho que a representatividade é um primeiro caminho para a gente ser o que a gente acredita ser, mas eu só consigo ser e acreditar que eu posso ser se eu conseguir ver um semelhante a mim que está ali. Né? Então, eu acho que isso que você contou, essa história, faz parte dessa construção de Poços, né? Nessa questão do negro lutar pelo seu espaço de arte. Né? Isso faz muito sentido, né? Até porque eu vi você falando, essa atenção do que você falou, de como era difícil há 40 anos atrás, aí eu fico imaginando como era difícil, mais difícil ainda antes, né? Porque a gente do teatro, né, a gente sabe que logo no começo, né, bem no começo, foi muito difícil para o negro se entrosar na arte, né? Na verdade, não tinha espaço para o negro entrar na arte em si, né? A gente lembrando, relendo e pesquisando, a gente vê que, por exemplo, Abdias do Nascimento, por exemplo, sabe, o fundador do TEM, que é uma coisa que, assim, gente, a gente tem que, tipo assim, graças ao, como se diz, ao incentivo dele, à força dele de querer ver o negro, né, nas artes, no seu espaço, e não um espaço de doado, não, espaço merecido, porque a gente também merece espaço assim como qualquer um, né? Então, tipo assim, nossa, ele fez uma revolução total, sabe? O TEM é uma coisa que levou a outros lugares, abriu portas e esperança para que um dia a gente estivesse aqui, ó, reunidos para poder estar falando desse assunto, né? Nossa, eles com certeza pegaram muita coisa difícil, muito mais que a gente, né? A gente vê citar nas histórias dele, questão do Poker Face também, coisa que era para ser feito por negro. Abdias do Nascimento, eu lembro que ele falava que ele ficou perplexo, porque o trabalho que era para um negro fazer, ele escolheu um branco, pintaram a cara dele de preta, sabe? Então, tipo assim, nem o que era nosso, sabe, foi dado a gente, sabe? E isso não foi porque, por falta de talento, por falta de conhecimento, de experiência, sabe? Porque muita cultura foi apropriada aqui no Brasil, né? Então, a gente não pode esquecer disso. Mas, assim, a única reta que a gente pode ver aí é que, desde o começo, tem esse preconceito e esse racismo aí, né? Então, tipo assim, a gente olha hoje o contexto que a gente está, né? Sempre uma luta, a gente tem que sempre provar alguma coisa. Sempre temos que provar. Exato, mas aí eu penso que quando a gente pensa em Abdias do Nascimento, que criou o Teatro Experimental do Negro, que juntou pessoas negras para ocupar esse espaço, que sempre ele também é nosso, ele só nos foi negado porque o racismo está aí, né? Mas pensar em Abdias do Nascimento e pensar em Débora Soares aqui em Poços vai nessas, não micro-revoluções, eu vejo como revoluções sim, sabe? De pessoas pretas que estão ali porque... Tá? Justamente. Sem Mas saber, porque... é um ato revolucionário, sabe? Uma mulher preta há 42 anos no teatro, firme, ininterruptos, como você mesmo falou, e pessoas que se colocam nesse lugar para nos representar e a gente poder se ver neles. E a gente poder estar aqui hoje realmente legado. Né? Pois é, mas sabe uma questão que eu fico refletindo bastante? Quando a gente pensa nesses exemplos de grandes artistas, seja o Abdias, seja a Débora também aqui em Poços de Caldas. Por exemplo, outro grande artista que eu penso no exemplo é em relação ao Grande Otelo, que estava numa época lá do teatro de revista no Brasil, né, que recebia bastante incentivo por causa dos cassinos. Ele, que era uma das estrelas do teatro de revista, precisava entrar pelas portas dos fundos do teatro para poder trabalhar, né? Sendo que se o público também parar para pesquisar melhor, né? Além dele ter que lidar com essa questão, né, dele ser a estrela de um grande espetáculo,
de um grande espetáculo e musical também, né? Ele tinha que lidar com as questões burocráticas, de às vezes ter um contrato muito exploratório em relação ao artista, né? Então, na minha época, quando eu comecei, só se tinha o grupo da Nicionelli Carvalho, que era o Teatro Alvorada Benigno Geiger. Então, mas a ideia da Nicionelli era de que ia ter um leque de outros grupos, que as pessoas que ela trazia para fazer teatro, saber e conhecer sobre teatro, que saísse ligações, que voasse sozinho. A ideia dela era que Teatro Alvorada, grupo tal, grupo tal, grupo tal, grupo tal. Não era só o grupo Benigno Geiger. Então, a intenção da Nicinha lá atrás, enquanto Poços de Caldas, era mostrar as habilidades dos artistas, independente da cor da pele. Então que bom, né, que Poços, lá atrás, apesar das dificuldades, já teve os artistas com isso em mente. Tinha essa visão, de dar uma abertura para N tipos de artistas, de grupos, né? Então, né? talvez artistas e grupos, né? Então, talvez esse seja um caminho, né, para poder... Como ele falou, a indicação, a Nicinha queria vários grupos, ela queria artistas, vários, a cidade vivendo, respirando arte. Então, olha... Que interessante, né? Uma ideia lá atrás da Nicinha pode ser muito válida hoje em dia para a gente encontrar uma maneira dos artistas pretos fazerem parte dos N lugares em grupos de teatro, né? Como na questão de Poços, e que a gente também pode levar para a TV e para o cinema, né? Que talvez a sementinha que ela plantou, a gente está entendendo agora realmente do que se trata, né? E o legal é isso, sabe? Cada um é bom numa área, tem área para todo mundo, e eu sou muito grato por ela ter essa linha de raciocínio, porque talvez se não fosse ela, não teria nada, né? E como as mulheres estão aí salvando o mundo. Desde sempre. Sim. Agalilala munkolimbo, agalilala munkolimbo, okwogera njogera omweru takira muddugavu, agalilala munkolimbo, nakamwantette agenze ku mbuga okundoopa, nze naakola ntya? Agalilala munkolimbo, agalilala munkolimbo, agalilala munkolimbo, okwogera njogera ensuwa eyogera n'olwendo, agalilala munkolimbo, agalilala munkolimbo, agalilala munkolimbo, agalilala munkolimbo, okwogera njogera omweru takira muddugavu, agalilala munkolimbo, agalilala munkolimbo, agalilala munkolimbo.
Sou angolano, africano, índio, riquenho, mexicano, preto, amarelo, pardo, sou mistura, brasileiro nato. Isso não vem do branco, pegando minha cora, Congo, agogô, meu banto, pra salsar as almas do meu bando. Procedo identidade, afropop, aniga da laje, nas favelas de Caleja, sabem, te apresento os meus ancestrais. Africaniei, africaniei. Sou angolano, africano, índio, riquenho, mexicano, preto, amarelo, pardo, sou mistura, brasileiro nato. Isso não vem do branco, pegando minha cora, Congo, agogô, meu banto, pra salsar as almas do meu bando. Procedo identidade, afropop, aniga da laje, nas favelas de Caleja, sabem, te apresento os meus ancestrais. Africaniei, africaniei. Africaniei. Eu sou Maju de Salvador, terra do Pelô, berço da escravização ancestral, libertação geral. Represento as cores de um Brasil de preto, branco, pardo, índio, todos a igualdade racial. Desejos, direitos, sou afro, africaniei. Então, é muito curioso tudo que isso que a gente estava discutindo, pensar na questão de perfil em relação à atuação. Porque perfil é uma questão que também anda muito junto com o universo da atuação, né? Com o universo das artes cênicas, né? Porque às vezes a gente precisa contar a história de um personagem e dependendo do contexto, o ator precisa ter aquele estereótipo, né? Exatamente. Mas aí que a gente tem que discutir quais estereótipos são necessários, quais não são necessários dentro do universo da atuação, né? Ou seja, existe um perfil que o artista preto ele não pode fazer, né? Existe um perfil para os artistas pretos dentro do universo da atuação? Eu penso até que, assim, não deveria existir essa questão de, tipo assim, ter que ter um papel pro negro. Só que ter mais, assim, às vezes o que eu sinto falta é que tem muito mais, um leque muito maior de personagens e possibilidades para quem é branco do que para quem é preto, sabe? Isso é nítido em qualquer coisa. Principalmente no nosso foco, que é a questão das artes cênicas, né? E, por exemplo, assim, a gente vê, por exemplo, a Ellen, que somos de teatro musical, né? A gente vê muito que, por exemplo, o Brasil é constituído de 54% de são negros, sabe? E a gente vê que nas produções de teatro musical, as produções altas, sabe? Esse número de negros não aparece direito, sabe? A não ser quando é musicais que falam sobre luta negra. A luta. Sabe? E a gente sabe que o teatro musical é uma coisa muito, como se diz? Elitista. Elitista, sabe? Eu amo essa arte, só que a gente sabe que é elitista, então assim, nem sempre não é fácil de ver um artista negro, sabe? E também não é fácil até para a plateia, né? Para o público preto poder ir assistir, sabe? Então é elitista dos dois lados. Dentro do teatro musical, a questão do perfil em si é muito complicado, porque, por exemplo, vou pôr uma peça que o Rei Leão. Vou pôr o Rei Leão porque a gente, né, fez aqui em Poços. O Rei Leão é engraçado porque ele obrigatoriamente você tem que ter 80% dos personagens serem pretos. Obrigatoriamente. Mas por que obrigatório?
eles serem pretos, sabe? Tipo assim, tinha que ser, tipo, normal, sabe? Não é, tipo, aberto. É aberto. Mas nessa questão, eu acho que assim, quando eu penso em estereótipo não me agrada, nenhum tipo de estereótipo, pelas coisas que eu acredito e tal. Mas levando em consideração o contexto que a gente tem hoje em dia, do jeito que a sociedade, não só do Brasil, é formada, eu não vejo o porquê de alguns personagens que são... sempre são retratados por pessoas brancas, porque pessoas pretas não podem fazer, sabe? Tipo, quando eu penso em peças, por exemplo, Cinderela, o musical da Cinderela, falando de musical. Em nenhum momento é subentendido que a Cinderela é uma pessoa branca, mas desde sempre ela foi feita como uma pessoa branca. E as pessoas pretas, voltando naquilo que a gente falou anteriormente, do espaço que nos foi negado, eu acho que hoje em dia a gente ainda está num processo de ser sim necessário a gente ter musicais e outras peças também, não só musicais. Sim. Como o Rei Leão, que obrigatoriamente o elenco tem que ter uma porcentagem alta de pessoas pretas. Até porque o Rei Leão, todo o contexto de África e tal. Mas eu acho que, e não só isso, não só sobre essa temática, não só quando a gente vai remeter alguma coisa do continente africano, porque muitas vezes a gente fala de África e tal, mas não é uma coisa que está próxima da gente, sabe? Por mais que a gente seja uma pessoa preta aqui no Brasil hoje, a gente tem muito mais contato com o que a gente vive aqui do que de ter contato com as nossas raízes, de onde a gente veio e tal. E por isso, eu acho que a necessidade de personagens que sejam negros, obrigatoriamente negros, existem para dar esse espaço pra gente, sabe? Para que esse espaço esteja ali pra gente ocupar. Mas eu não entendo o porquê de alguns personagens terem que ser brancos, a não ser que, tipo, seja uma coisa extremamente específica que só uma pessoa branca poderia fazer. Branca de Neve. A Branca de Neve? Que eu nunca fui. Justamente, mas ainda assim eu fico pensando assim, nessa ideia, uma coisa que eu tô tentando formular agora também. O porquê de uma pessoa unicamente branca poder fazer X coisa, sabe? Tipo, porque só uma pessoa branca poderia fazer esse papel. Eu entendo o porquê de uma pessoa negra poder fazer X papel, porque muito nos foi negado e às vezes a gente precisa falar disso. Quando a peça vai para esse lado, obviamente uma pessoa preta tem que fazer. Mas existem papéis que eu não entendo muito esse lado. Aí eu jogo na roda. Talvez por culpa de quem escreve as histórias que são impostas pra gente, os textos. Aí podem falar, mas tem vários textos que não tá, entre aspas, colocando a cor da pele. Mas tem histórias que quando a pessoa já vai ler, fala assim, é para fulano. Mas aí cai naquilo que você está falando. Mas aí também porque o público foi educado a ter esse olhar. Nós, como artistas e público, também fomos educados a ter esse olhar. Sim, né? Porque eu penso, pensando nisso... Então é parar de olhar para isso e simplesmente fazer um espetáculo com o artista, independente. Sim. Pararmos de olhar para o estereótipo. Porque eu tive um exemplo bobo, mas que na época foi importante, que eu recebo um telefonema, que na época era só fixo, estou me sentindo Matusalém aqui, a pessoa liga e fala, você é a Débora? Sim. Minha filha, vou fazer o aniversário, te indicaram que você é ótima, você segura a festinha e anima e tal coisa. Qual é o tema então, senhora? A Branca de Neve. Eu dei aquela pausa. Falei, a senhora me conhece pessoalmente? Fisicamente? Ela falou, não. Eu falei, porque eu sou negra. E ela pegou e virou e falou, e daí? Vem de Preta de Neve. Simplesmente mudou o tema. E dentro da casa, da família, da festa, todos me chamavam de Preta de Neve. É sobre isso. Eu mesmo me impus, entendeu agora? Por conta daquilo que vocês falaram. Não, mas eu não vou poder pegar porque é Branca de Neve. Ou seja, o racismo ele é tão estrutural, me colocou racista também. Também dentro das artes, que a primeira coisa que nós, como atores, artistas, vem na cabeça é justamente esse exemplo da Débora. A gente já se boicota, Exatamente. E eu achei normal, falei, não vai dar para me fazer, porque eu sou, negra.
Ela falou, não, nós queremos a Débora na festa. Queremos você. Minha filha quer você. Nós aqui queremos. Então, olha para você ver. Legal. Isso há 10, 20 anos atrás. Às vezes eu tenho a impressão de que a sociedade tem medo de usar a palavra racismo. Esses dias eu comecei a pensar sobre isso. De tipo, você ser chamado de racista, as pessoas morrem de medo disso, com razão, por ser uma questão. Mas as pessoas não param para pensar que eu, e como vocês, como artistas e atores pretos, também somos racistas por sofrer de um racismo estrutural. Então nós também estamos em processo de desconstrução, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida artística. E parece que as pessoas de fora, às vezes, não analisam o quanto essa questão é profunda, né, nesse sentido que eu estou dizendo. Por isso que tem o problema do não se falar de religião, política e o racismo, porque as pessoas têm medo de se colocarem e se verem chamadas de racistas, porque em algum momento da nossa vida, todos nós, isso é global, todos nós somos racistas. Sim. Justamente pelo que o Vitor falou antes, a gente é educado assim, né? A gente não é educado, ninguém chega e te ensina que você vai ser racista. Mas todo o subtexto da vida da gente é racista, ainda mais a gente aqui no Brasil. Então a gente cresce com isso, muitas vezes a gente cresce inclusive se negando enquanto pessoa preta, é todo um processo pra gente se entender e se afirmar como, não, realmente eu sou uma pessoa preta no Brasil e coisas acontecem comigo que não acontecem com meus colegas brancos. Mas... fugiu o que eu ia falar. Mas... do racismo internalizado que a gente mesmo tem, sabe? Dessa recusa dessa intenção, às vezes, de recusar alguma coisa e da importância também de ter essas pessoas que falam, tudo bem, você é preto, mas vem e faça também, não tem porquê não. Não tem porquê de não fazer. A gente tem que pensar, não, eu vou lá e vou fazer. Mas aí uma provocação que eu jogo, já que voltando para a questão das artes cênicas, né, que está tudo relacionado, já que a gente está falando de perfis, estereótipos, e a relação nas artes cênicas do ator preto ou atriz preta fazerem um papel de vilão? Porque isso é uma questão que... Sim, eu sempre fiz bruxa. Mas aí que está a questão. Isso Rindo de quê? De novo, Marcelo? Eu vou tomar um gole de água, pode continuar. Eu acho que a gente é desde sempre ensinado a tudo que é belo é branco, né? Tudo que é bonito é branco. Se você pesquisar no Google, isso hoje, colocar lá no Google, mulheres bonitas, vão aparecer mulheres brancas. Se você colocar homens bonitos, vão aparecer homens brancos como referência de coisa bela. Então, esse estereótipo da arte, de querer achar esses perfis, principalmente em grandes produções, é justamente a preocupação com a estética, com a preocupação do belo, né? Então, essas grandes produções querem mostrar aquilo que é bonito de se ver. Sim. E socialmente, as coisas bonitas de se ver são as coisas brancas, são as pessoas brancas. Então, a gente vai assistir Uma Pequena Sereia, os atores são brancos, porque é um espetáculo de grande produção, onde existe o estereótipo pensando na estética do trabalho e não pensando no estereótipo da construção do personagem. E o estereótipo não está na construção, né? Você pode fazer a Branca de Neve ou não, desde que seja na sua cidade, na sua festinha. Se a gente for para uma grande produção e pensar que eu preciso de um estereótipo da Branca de Neve, ela vai ter que ser branca, porque esteticamente, socialmente, isso que as pessoas vão querer ver. Eu não vou no teatro para ver o elenco todo negro, se não for o Rei Leão, onde é uma obrigação ter um elenco negro. Então eu já vou lá preparada, sabendo que aquele elenco do Rei Leão é negro, porque a estética e o estereótipo para aquele trabalho é esse. Mas aí não, é o mesmo belo de quando a gente assistiu Pequena Sereia, porque nos exemplos que você deu, a Bela Sereia é bela, o Rei Leão é bonito, mas é uma beleza exótica, é uma beleza diferente. Ai, não fala essa palavra. Justamente, eu não gosto dela também. Não, mas existe essa ideia, sabe? De beleza exótica. Eu fui descobrir, eram as coisas mais fake que tinha. Mas exótica é tudo que é estranho, né? Tudo que é estranho, exato. Tem essa estranheza. Como eles dizem, a beleza peculiar. Mas aí que está a questão. Tipo, o fato do ator ou atriz
os artistas pretos fazerem vilões, como eu tinha jogado, eles vão reforçar essa ideia do negro mal. Sim. Ou é uma ótima oportunidade para o ator se mostrar como coadjuvante num papel que tem um grande nome, né? Porque, querendo ou não, nessa questão, né, de mocinho e vilão, tem essa, né? O vilão, ele é extremamente importante dentro de uma dramaturgia, né? Então, aí que a gente fica refletindo, eu me pego refletindo, se vai reforçar esse estereótipo do malvado ou é uma ótima oportunidade, por exemplo, eu como ator mostrar o meu talento e ter um papel, enfim. Eu penso assim, sabe? Que assim como eu estava conversando ontem com a Leide, né, eu acho que isso é coisa profissional, né? É a questão do ator. O ator não tem que ter limite para fazer uma coisa. A gente sabe que o limite é que um ator ele tem que estar disposto a fazer o papel de mocinho, a fazer o papel de vilão, né? E eu não tenho tanta experiência, mas as poucas peças que eu fiz e participei e o que eu pude fazer, né, de personagens, eu fiz 3 personagens, né, 4 personagens da vida. Desses 4, um era vilão, sabe? E tipo assim, esse vilão foi algo que para algumas pessoas pesou, sabe? Pesou, esse vilão foi pesado. Então, só que assim, aquilo... Peraí, pesado em que sentido? Pesado em essa questão que você falou, sabe? Dessa questão de ser o mal, reforçar o que o negro é mal, isso, sabe? Né? Mas, igual eu também estava falando com a Leide ontem, somos seres humanos, né? Igual a todos, concorda? Então, o negro também pode ser uma pessoa boa, também pode ser uma pessoa ruim, né? Isso em pessoa, mas a questão, nada se reforça, nada deve ser... não é porque eu sou negro e estou fazendo um papel de mal, que eu sou assim na minha vida, ou outros negros são assim, sabe? E assim, isso é uma experiência boa, porque um ator que faz só papel de mocinho na vida, o dia que ele pegar para fazer um papel de vilão, ele não vai saber. Assim. Tanto é que para mim foi uma desconstrução, até para fazer o personagem, foi uma desconstrução para conseguir chegar naquele personagem, sabe? E assim, assim, para ser bem sincero, de coração, e o tanto que eu tava feliz fazendo aquilo, e pra mim, sabe o que pra mim não importa, sabe? O que eu tava sentindo, o tanto que eu tava me sentindo bem fazendo aquilo pra mim foi muito importante, porque tá dando voz e tá dando espaço para pessoas negras poderem fazer o que elas quiserem, sabe? E eu sou muito grato a ter ganhado esse personagem, né? Ou melhor, conquistado, né? Porque pra mim eu saí totalmente da minha bolha, sabe? Foi uma experiência que eu vou levar pra vida toda. Sou muito grato mesmo, sabe? Talvez a questão de nós como artistas e público, né? Da gente conseguir identificar qual que é o objetivo daquela peça. Por exemplo, o Danilo, como ele próprio disse, né? Ele estava fazendo um vilão, né? Que deixou ele extremamente feliz. Talvez a gente consiga identificar o objetivo primeiro na questão da visão do diretor ou da diretora, né? Porque se você está fazendo um espetáculo como esse e tem outro ator ou atriz pretos fazendo outro personagem, talvez seja um contraponto, né? Então nós, como público, conseguimos observar isso de acordo com o diretor ou diretora, né? E eu acho que aí nós vamos conseguir ver se, olha, exato, diretor balanceou mais para esse lado, diretora balanceou mais para esse lado, tem uma questão racista envolvida, como é que é? Talvez aí, né? Nessa peça que o Danilo fala, eu estava participando, eu era o contraponto dele. Eu era extremamente uma bibliotecária, uma senhora bibliotecária, fãíssima, que era o contraponto, porque ela que ajudava a personagem principal, entendeu? Então é totalmente um contraponto um do outro ali. E essa coisa do estereótipo falando, assim, dele fazer o vilão, e voltando um pouco pro perfil, esse personagem que ele fez é extremamente para um cara branco. Não era para um cara preto, era um cara branco que tinha que fazer. Tipo, no perfil sempre foi um cara branco. Todas as peças que eu vi, todas as peças que eu pesquisei, era um cara branco que tinha que fazer. A minha personagem, todas as mulheres faziam, era uma mulher preta.
Então, a dele foi uma evolução. Ele deu uma revolução ali. Já um cara preto fazendo. Além de tudo, um cara preto drag queen. Sabe? Já entra uma outra questão. E aí, as pessoas falarem que ele não... ele é vilão, o preto só vai ver se... E eu falei, gente, mas tinha eu lá, sabe? Fazendo um contraponto com ele ali. Ele super, e eu super... Era muito legal, foi muito divertido, porque ele saiu da bolha dele como ator. Porque o Danilo, quem conhece o Danilo, tipo assim, é o amorzinho neném. E você vê ele em cima do palco, fazendo uma pessoa extremamente diferente. Carrasco. Ele era um carrasco. Com uma palmatória na mão ainda. Fazendo um carrasco. Daquele jeito, eu assustava. Quando a gente estava fazendo isso, eu assustava vendo aquela desconstrução do Danilo. Aquilo foi ele cresceu muito fazendo aquele personagem. E as pessoas não verem isso, eu acho que, tipo, mano... É só um personagem, é uma coisa do ator. O ator pode fazer tanto vilão, quanto isso, quanto aquilo. Eu acho que é um crescimento pro ator. Na verdade, pra mim, o ator não tinha que ter cor. A gente carrega... Na verdade, a gente viveu 300 anos de escravidão e a gente está 100 e poucos anos de libertação. Eu posso... A gente está praticamente 200 anos de diferença, né? Então a gente teve mais escravidão do que tempo de libertação. E aí nessa libertação, onde os negros foram muito marginalizados, e a gente leva essa marginalização nas nossas costas até hoje, e isso reverbera nessas escolhas de personagem que é vilão ou que não é o vilão. E aí quando a gente vê um negro fazendo um papel de vilão, que ele já foi marginalizado lá atrás, então para algumas pessoas talvez surja esse desconforto de ver o negro nesse papel de vilão, porque ele sempre foi vilão e marginalizado. Né? E aí eu acho que é mais ou menos nesse olhar que talvez essa pessoa teve nesse sentido, né? Mas para mim a arte, ela é livre, e eu acho que é o lugar em que a gente mais tem que se sentir livre, é na arte, para que a gente possa fazer os papéis que nos cabem, os que a gente se sente mais confortável para o nosso crescimento, né? Estar em todos os lugares. Eu tinha apenas 7 anos. Apenas 7 anos. Que 7? Não chegava nem a 5. De repente, umas vozes na rua me gritaram negra. Negra, negra, negra. Por acaso sou negra, me disse? Sim. Que coisa é ser negra? Negra. Eu não sabia a triste realidade que aquilo escondia. Negra. E me senti negra. Negra. Como eles diziam. Negra. E retrocedi. Negra. Como eles queriam. Negra. Eu odiei o meu cabelo, meus lábios grossos. E mirei apenada, minha pele tostada. E retrocedi. Negra, 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 negra. Passava o tempo, eu sempre amargurada. Continuei carregando nas minhas costas a minha pesada carga. E como pesava. Alisei meu cabelo, passei pó na cara. E entre as minhas entranhas sempre ressoava a mesma palavra. Negra, negra, negra. Eu retrocedia e retrocedia e eu ia cair. Negra, 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 negra. E daí? E daí? Negra. Sim. Negra. Sou. Negra. 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 Negra sou. Negra. De hoje em diante, eu não quero mais alisar o meu cabelo. Não quero. E eu vou rir daqueles que, por tornar-nos um dissabor, chamam os negros de gente de cor. Que cor? Negra. Como soa lindo. Negro. E que ritmo tem. Negro, 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 negro. Negro, 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 negro. Negro, 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 negro. Negro. Eu já compreendi. Já não recuo mais. Avanço segura. Avanço e espero. E bendigo aos céus, que quis Deus que negro retinto fosse a minha cor. Eu já compreendi, eu já tenho a chave. Negro, 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 negro. Negro, 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 negro.
negro, 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 negro. Negra sou.